dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos ao nosso último dia de programação de painéis do estande da Confederação Nacional da Indústria, na 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Nos últimos dias, promovemos debates e atividades que visam fomentar a colaboração entre os setores público e privado, na busca por soluções para os desafios climáticos e fortalecimento da posição do Brasil como protagonista na transição para uma economia mais sustentável e de baixo carbono. Este espaço é uma realização da Confederação Nacional da Indústria, CNI, e tem como co-realizadores o Serviço Social da Indústria, o SESI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. Conta também com os seguintes patrocinadores: Patrocinador Diamante, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI, Patrocínio Ouro, Petrobras e Governo Federal, Patrocínios Prata, Associação Brasileira dos Fabricantes de Veículos Automotores, ANFAVEA, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, IBP, Latam, BRF Marfrig, Singenta e Suzano. Patrocínios Bronze, Ambev, Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, CNSEG, Confederação Nacional do Transporte, CNT, SEST, Senat, ITL e Vale. E temos como apoio institucional a Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias, ABEólica, ANCHAM, Câmara de Comércio Árabe Brasileira, o First Abu Dhabi Bank, FAB, o Instituto Amazônia Mais 21 e o US Chamber of Commerce, Câmara de Comércio Americana. Neste momento, damos início ao nosso primeiro painel do dia, um painel BRF, do campo à mesa, alimentando o futuro com sustentabilidade. Neste painel, iremos discutir sobre o papel da indústria na implementação de iniciativas de redução de emissões e engajamento de demais atores na agenda de descarbonização. Estão conosco aqui no palco a gerente de sustentabilidade da Marfrig BRF, Maiara Iunglis, a gerente de sustentabilidade da Ajinomoto, Janaína Padovese, a pesquisadora na Embrapa, Mariana Pereira, e o conselheiro independente da Marfrig e moderador deste painel, Roberto Vac. Roberto, a palavra é sua. Bom dia. Prazer muito grande a gente discutir um tema tão importante como todo o processo da transição alimentar aqui. E eu acho que esse é um dos assuntos mais relevantes do ambiente das COPs, né? Juntamente, obviamente, com a transição energética. Nós estamos chegando ao fim de uma jornada bastante longa, que trouxe elementos ainda a serem desdobrados e desenvolvidos pela sociedade como um todo, e dentre eles, claramente, cresce a importância do tema da segurança alimentar, a relação da segurança alimentar com a pauta das mudanças climáticas, com a pauta da biodiversidade, com a pauta da recuperação de ambientes degradados. Esses elementos todos vão sendo compostos como uma espécie de um quebra-cabeças, né? E hoje a gente tem aqui a oportunidade de interagir, de conversar um pouco com diferentes perfis organizacionais, né? Por um lado, uma empresa líder mundial na pesquisa do agronegócio, do uso da terra. A Embrapa é reconhecidamente uma empresa que fez a total diferença no agronegócio brasileiro, e o agronegócio brasileiro faz a total diferença no agronegócio do mundo. Então, eu não tenho a menor dúvida da importância da Embrapa no contexto da segurança alimentar global, né? Uma empresa brasileira, Marfrig, BRF, uma das líderes mundiais na área da alimentação,
muito especificamente no campo da proteína animal, mas não só. É uma empresa que confirma o Brasil no mundo como uma das grandes lideranças desse desafio de alimentar a população do planeta com a menor pegada de emissão de carbono, de recursos hídricos, de impacto em biodiversidade, enfim, uma empresa que tem se apresentado como uma das grandes líderes mundiais nessa discussão, né? E a Ajinomoto, uma campeã mundial, uma referência mundial no campo dos aminoácidos. Todos sabemos da importância dos aminoácidos na segurança alimentar global. E é muito legal, muito interessante que a Ajinomoto tenha uma presença tão forte, com compromisso já de tantos anos no Brasil, com uma participação direta no consumidor, com alguns produtos, mas uma participação também muito importante nas cadeias de produção, principalmente na alimentação de animais e, consequentemente, depois, né, indiretamente, na alimentação, na segurança alimentar global. Então, acho muito interessante que, nesse momento da COP, com essa conexão clima e segurança alimentar, a gente possa dividir um pouco aqui como vocês estão vendo nas suas organizações esse processo, né? Eu queria começar com a Mariana, se a Mariana puder contar um pouquinho para a gente, de uma maneira ainda geral, depois a gente quer, em uma segunda rodada, falar um pouquinho mais dos projetos, mas de uma maneira geral, o papel da Embrapa nessa agenda de sustentabilidade relacionado à segurança alimentar como um todo. Muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui representando a Embrapa nesse evento tão importante. E, como você mencionou, de fato, a Embrapa ela acabou de completar 50 anos. E, em 50 anos, nós, junto com outras instituições, universidades, realmente transformamos o Cerrado brasileiro. Então, foi a grande revolução que nós ajudamos a construir no Brasil. E se hoje nós somos essa grande potência agroambiental, muito tem a ver com as tecnologias que a Embrapa desenvolveu, juntamente com seus parceiros públicos e privados nessa caminhada. Então, porque a gente não faz nada sozinho, né? Mas, de fato, é uma história de sucesso e que viabilizou o país se tornar essa grande potência. As responsabilidades, obviamente, também aumentaram com toda essa transição que a gente vem passando. A questão da segurança alimentar ela é fundamental, sempre foi, mas, atualmente, a gente não consegue só pensar na produção de alimentos sem pensar no impacto ambiental que a produção causa, e que, muitas vezes, em alguns casos, é inevitável, mas que há meios de contornarmos, há meios de melhorarmos o nosso desempenho. Então, um grande lema nosso é o fazer mais com menos. Isso vai ser cada vez mais importante, a gente conseguir ser cada vez mais eficiente, introduzir mais tecnologias nos processos produtivos, para que eles possam reduzir essa pegada, né? Não só a pegada de carbono, mas a pegada hídrica, a pegada de biodiversidade, né? Então, nós estamos falando de sistemas complexos, sistemas multifuncionais. E, nesse caso, a Embrapa tem esse olhar sistêmico. A gente quer trazer esse olhar sistêmico para a discussão, porque a gente vê muita discussão, às vezes, tendenciosa ou muito pontual, e a gente precisa ter um olhar sistêmico. Então, nós estamos olhando, por exemplo, para a pecuária, que é onde eu trabalho. Nós estamos olhando para a pecuária não simplesmente como uma atividade que produz carne, né, para produzir carne bovina, que, sim, tem um papel fundamental na segurança alimentar. Mas a gente está pensando na pecuária nos serviços ecossistêmicos que ela oferece,
quando compartilhada com outras atividades econômicas. A gente está pensando no potencial de biometano, ou seja, nós estamos falando de energia, nós estamos falando de sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta. Ou seja, nós estamos olhando a propriedade rural não simplesmente como produção de alimento. Nós estamos olhando cada vez mais a propriedade rural como uma alternativa multifuncional, que tem papel na segurança alimentar, tem papel na transição energética, tem papel, né, social importantíssimo, pois mantém as pessoas no campo. A gente tem visto aí problemas de apagão de mão de obra. Então, como nós vamos lidar com isso, né? Como nós vamos incluir os pequenos produtores? Então, é um caldeirão com muitos ingredientes e a Embrapa está olhando tudo isso com muita atenção, né? A nossa presidente Silvia estava aqui, conversou bastante sobre isso e é esse o nosso lema. Obrigada. Foi. Não, obrigado. A gente vai voltar a falar um pouquinho mais depois. Depois a gente podia falar um pouquinho mais com profundidade sobre os protocolos e o impacto na área do carbono. Mas vamos seguir. Mayara, você podia contar um pouquinho para a gente como de uma maneira geral, como Marfrig, BRF está encarando esses desafios da sustentabilidade como um todo? E depois a gente pode falar um pouquinho mais dos programas mais específicos. Tá bem. Obrigada, Roberto. Primeiramente, queria dar bom dia a todos e todas, cumprimentar minhas colegas de painel, que, além de colegas, aqui também são parceiros fundamentais dentro da agenda de estratégia de sustentabilidade de BRF e também de Marfrig. Roberto, antes de falar um pouquinho da estratégia específica de BRF e Marfrig, eu queria trazer aqui um pouquinho à luz da importância da América Latina, e mais especificamente do Brasil, contra o combate da insegurança alimentar, que é que são países tudo bem? Que é um país aqui onde tem clima, tem água, tem energia renovável, tem uma matriz energética preferencialmente, essencialmente limpa. Então, a gente tem tudo para se colocar como um grande player de... Claro, está interferindo. Obrigada. Então, retomando aqui, queria dividir um pouquinho aqui a agenda fundamental que o Brasil exerce contra o combate à insegurança alimentar, entendendo que a gente é um país onde tem clima, tem água, tem uma matriz energética preferencialmente renovável. É importante a gente relembrar que a América Latina, somada com o Caribe, hoje representa aproximadamente 47% de toda a floresta primária remanescente no mundo. Adicionalmente, quando a gente busca dados da FAO, a gente encontra que aproximadamente 28% de toda a terra airada está na América Latina. Então, florestas essas que são essenciais na captura de carbono e também na mitigação climática da agenda do clima. Então, é importante que a gente olhe para esse cenário e busque entender que a gente sim é um player relevante e a gente precisa conversar com essa economia global, que a gente vai fazer sim a diferença. Então, queria colocar, antes de mais nada, essa diferença que a gente tem. E Marfrig e BRF tem se destacado, a redução, a conservação conciliada à produtividade, ela é essencial, ela é um driver da produção de proteína animal. Hoje, a BRF e a Marfrig se pautam em 6 pilares estratégicos, entre eles a originação e monitoramento de origem. Então, a gente olha para essa propriedade, da onde originalmente esse animal tá vindo, qual que é a característica dessa propriedade, mas não só do bovino, também olhando para a questão dos grãos. Quando a gente olha à luz de aves e suíno, é importante que a gente enxergue da onde que vem esse grão que vai se transformar na ração animal, mas não se limita a isso. Então, olhando de uma maneira mais ampla, a gente vai olhar para a questão do consumo energético, priorizando a redução do consumo, mas não só. Então, também olhando a questão da matriz energética.
olhando também as questões de bem-estar animal, que é uma agenda prioritária quando a gente olha para a agenda de proteína animal, esse animal que vem a serviço da companhia. Então, a gente precisa tratar ele de uma forma digna, incluindo a economia circular. Então, ele vem para se transformar num alimento, mas a gente também faz uso dele para outros tipos de matéria-prima, como, por exemplo, a própria ração, a ração animal, onde a gente vai usar o próprio sangue aqui, fazendo farinhas de sangue e tudo mais. Então, queria aqui, inicialmente, dividir essa responsabilidade que a gente tem enquanto empresa, mas também enquanto país, de se posicionar contra o combate da insegurança alimentar. Bom, Janaína, como eu falei, a gente tem aqui um painel de diferentes peças de um quebra-cabeça super importante, não só do ponto de vista organizacional, né, a dependência da tecnologia, por um lado, com o papel de uma organização como a Embrapa, um ator super importante do ponto de vista da escala, da presença no mundo, como a Marfrig e a BRF. Agora a gente vai ouvir um pouquinho de um ator global que tem uma liderança já histórica de muitas décadas, ligada a uma frente que é a frente da biotecnologia, que é a frente do uso da tecnologia na indústria para a produção de insumos tão importantes como os aminoácidos. Se você puder dar uma visão geral para a gente, como a Ajinomoto tem atuado tanto no âmbito global quanto no Brasil, depois a gente desce um pouquinho mais numa segunda rodada nos produtos voltados para a redução de emissão de gases de efeito estufa. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite de estar aqui, muito feliz de dividir esse painel com essas mulheres também. Meu nome é Janaína, como ele já me apresentou, eu estou aqui representando a Ajinomoto. A Ajinomoto é uma empresa de origem japonesa, né? Temos no Brasil 4 fábricas produtivas no estado de São Paulo, e nosso escritório também lá em São Paulo. Como o Roberto também já comentou, nós somos uma empresa referência na produção de aminoácidos no mundo e temos as nossas ambições para 2030, né? Em relação à questão ambiental, nossa meta é de reduzir 50% dos nossos impactos ambientais até 2030. Isso inclui muitas frentes de trabalho, né? Redução de gás de efeito estufa, redução de perdas e desperdício de alimentos, redução de resíduos plásticos e ter uma cadeia de suprimentos sustentável. Quando a gente fala que a gente é referência na produção de aminoácido no mundo, isso inclui aminoácido para alimentação humana, aminoácido para alimentação animal, para a indústria farmacêutica. Nós também temos um produto que vem da produção de aminoácidos, que é o nosso coproduto, que a gente fala que é um fertilizante. Então, a nossa gama de atuação é enorme. Aí eu também esqueci de mencionar que a gente tem a alimentação para nutrição, aminoácido para nutrição esportiva. E nós somos uma empresa de alimentos, né? Então, a gente faz parte de um sistema alimentar. Nós somos responsáveis, a gente tem essa responsabilidade, né? O que a gente quer é, através da nossa expertise de produção de aminoácido, contribuir positivamente, né, para a comunidade, para o meio ambiente. E o contexto aqui desse painel mostra bastante o quanto a gente consegue também fornecer soluções para o mercado, para a cadeia de valor, na questão da redução de gás de efeito estufa. E a gente aqui acho que a visão desse painel é importante, muito importante, para mostrar essa conexão com a cadeia de valor, né? Do tamanho do potencial que a Ajinomoto tem de resolver os seus problemas internos, logicamente. Quando a gente está falando de redução de gás de efeito estufa, a gente tem as nossas metas, escopo 1, escopo 2, escopo 3, mas a gente consegue fornecer soluções para que outros parceiros, para ajudar outros parceiros nessa missão de redução de gás de efeito estufa. Legal, super obrigado. Mariana, acho que a gente
uma das coisas mais desafiadoras no campo da produção da bovinocultura é a emissão de metano, né? Esse assunto ele surge em todos os fóruns. Em Glasgow, o tema avançou com uma declaração específica, mas ainda é um tema tratado com talvez um grau de superficialidade muito grande, porque se imagina que, primeiro, que não tem a solução, segundo, que a única forma de você lidar com isso é eliminar a produção de bovinos. E a Embrapa tem liderado a formulação de protocolos para a produção de carne bovina de baixo carbono e de carbono neutro. Muitas vezes parecem desafios impossíveis de serem atingidos, mas nós sabemos, e já existem casos bastante concretos, de como esses protocolos podem ser aplicados, inclusive em grande escala, com produtos que já estão no mercado. Ou seja, já vai além de um desenvolvimento científico, já é uma inovação com produtos no mercado. Se puder comentar um pouquinho para a gente sobre os dois protocolos e como você vê a ampliação do uso desses protocolos em todas as cadeias de produção de proteína animal. Bom, eu acho que você comentou, em primeiro lugar, uma questão muito importante, que é a mensuração, né? A gente tem que ter métricas, e a Embrapa trabalha muito fortemente justamente na busca pelas melhores métricas para a agricultura tropical, porque esse é um grande desafio, né? A gente vê muitas medidas sendo tomadas, talvez com base mais em agricultura temperada, que é muito diferente, né, da agricultura tropical. Então, a gente vê uma responsabilidade muito grande da ciência em trazer essas respostas científicas para demonstrar essas diferenças, que são muito grandes, né? Então, a gente fez a primeira equação de emissões de metano. A gente tem um colega que ajudou a desenvolver essa primeira equação brasileira tropical dos bovinos em sistemas de produção tropical. Então, a gente tem avançado muito nesse caminho. Uma outra questão que você comentou também, que é a da economia circular, e é justamente dentro disso que a gente tem olhado o bovino, não simplesmente como produção de proteína animal de altíssima qualidade e biodisponibilidade, ou seja, com um papel fundamental na segurança, na questão da segurança alimentar, mas o bovino como parte de um ecossistema, né? Então aí vem a questão da economia circular, como parte de um ecossistema do qual se retirarmos esse animal do sistema, que impactos nós teremos? Então, essa é uma pergunta que poucas pessoas buscam responder, né? E a gente vê algumas simplificações da questão de um tema tão complexo, simplificações do tipo: vamos parar de comer carne. Qual o impacto disso na nutrição? Qual o impacto disso na biodiversidade? Qual o impacto disso na economia? Então, assim, a gente precisa realmente dar o devido valor a um olhar sistêmico dessa produção. E outro ponto muito importante, e aí eu já vou entrar no protocolo, é que, muitas vezes, e de novo vem esse olhar pontual, as pessoas estão falando dos bovinos apenas do ponto de vista da emissão, né? Mas esse bovino está num sistema. No Brasil, esse sistema é a pasto. 90% do nosso sistema de produção é a pasto. E o pasto é um componente extremamente importante na remoção de carbono. Então, o sistema como um todo, quando a gente olha para o sistema de produção de uma forma mais abrangente, a gente consegue entender que, embora o bovino esteja emitindo metano, se você trabalhar os outros componentes do sistema de uma forma harmoniosa, adequada, conforme a recomendação técnica, nós temos um potencial enorme de mitigação e adaptação de sistemas de produção, né, a mudanças climáticas. Então, o Brasil está numa posição muito privilegiada de conseguir fazer isso, porque ele conta, justamente como foi comentado aqui, ele conta com água, terra, pessoas, tecnologia, né? E aí, pensando em tudo isso, a gente começou a trabalhar, então, com os protocolos.
Por quê? Porque não adianta a gente fazer uma produção bem feita, com sustentabilidade, se a gente não certificar, se a gente não mostrar para o mundo que a gente está fazendo de uma forma adequada. Então, os protocolos vieram nesse conceito, né, em parceria com a Marfrig, a quem a gente agradece essa parceria já de vários anos, onde a gente começou, então, o nosso primeiro protocolo, que foi lançado, é o da carne carbono neutro. O que é esse sistema de produção? É um sistema basicamente silvopastoril. Por quê? A emissão de metano dos animais ela é neutralizada pelo carbono que é fixado nas árvores. Então, dentro de um sistema silvopastoril, se ele for feito também, sempre lembrando, né, não adianta fazer o sistema de qualquer jeito. A questão é fazê-lo bem feito, fazê-lo dentro das recomendações técnicas. Uma vez seguindo o protocolo, a gente consegue assegurar que as emissões dos animais são compensadas pelas árvores, pela fixação de carbono nas árvores, porque essas árvores têm que ser usadas para uma finalidade em que ela não vai ser queimada, por exemplo. Né? Então, ela vai ficar fixada ali por muitos anos. Então, você consegue fazer um sistema que neutraliza o carbono. Mas aí você fala assim, você me perguntou do potencial. Ah, mas então vamos agora todo mundo plantar árvore. Não, não é isso que a gente preconiza. A gente sabe que tem lugares onde você tem a indústria presente, onde você tem solos de baixa fertilidade. Esses locais, você vai, se você puder, né, tiver condições, a gente vai preconizar o uso de árvores. Né? Isso sem contar a biodiversidade. A gente está falando só de carbono, mas um sistema silvopastoril é extremamente benéfico por várias outras questões que a gente não vai comentar aqui, que a gente não tem tempo. E aí, então, pensando também, bom, se eu não vou colocar a árvore no meu sistema, qual alternativa eu tenho? Aí veio o protocolo da carne de baixo carbono, que é, na verdade, a grande maioria da nossa produção. O que é esse protocolo? Nada mais é do que um sistema de produção bem feito. É um sistema de produção onde existe um projeto de melhoria contínua da produção e tudo com métricas e acompanhamento, monitoramento dessa evolução. Então, a cada 2 anos, a propriedade passa por uma série de avaliações de carbono para ver se ela está progredindo. Então, isso que é muito interessante. Ou seja, nós estamos olhando para a propriedade rural, não é uma foto. A gente está olhando para o filme. O que está acontecendo ao longo do tempo com o padrão de carbono no solo, no componente forrageiro, nos animais. E esse protocolo, então, a gente acredita que ele tem um potencial muito grande de ser adotado, porque, de fato, o ganho principal para o produtor rural, que a gente não pode esquecer, né? A gente está falando muito de clima, de emissões, mas a gente tem que lembrar que existe um negócio, existe uma empresa familiar ali que depende daquele negócio. Ou seja, a premissa ela tem que ser viável economicamente. Né? Sendo viável economicamente, fazendo o feijão com arroz bem feito, né? Para colocar num termo bem brasileiro, ou seja, obtendo a lucratividade, o produtor consegue fazer a parte também ambiental bem feita. Né? Então, ele precisa capitalizar para ele ter essa condição de continuar trabalhando dentro da sustentabilidade, dos paradigmas da sustentabilidade. Então, esse que basicamente é o protocolo. E esse protocolo é público? Como funciona para as diversas organizações que têm interesse em... Tá, então, a gente está nos finalmente, assim, o carne carbono neutro já está no mercado. O baixo carbono está nos finalmente aí das questões contratuais, mas agora, no início do ano, a gente deve já, né, lançar. E qualquer produtor que tenha interesse pode usar. Ele teria que, no caso, ele tem que contratar uma certificadora. Essa certificadora ela é cadastrada na Confederação Nacional da Agricultura, né, as certificadoras que podem fazer essa certificação a campo, mas qualquer produtor pode aderir, com certeza. Legal. Uma das questões, né, que a gente tem discutido muito nesse campo que vocês mencionaram é a inclusão. Né? A gente, por um lado, tem um desafio tecnológico muito grande, tem todas essas frentes, por outro lado, tem a realidade no campo, e a realidade no campo é de
produtores, grande parte dos produtores, bastante desassistidos do ponto de vista do conhecimento técnico, do acesso a crédito, tudo isso. E eu sei que isso faz parte de um dos elementos centrais da abordagem da Marfrig BRF nesse campo, né? E não só esse, mas, Maia, se você pudesse falar um pouquinho, na prática, como a Marfrig BRF tem atuado, não só nas questões da inclusão, mas da forma como ela atua na garantia, né, como você colocou, da originação e dos demais componentes ligados a esse tema, incluindo as mensurações, as métricas, as certificações. Obrigada, Roberto. De forma adicional, o que a Mari trouxe aqui para a gente já no painel, acho que é importante a gente lembrar um pouquinho do que é essa pecuária no Brasil. Quando a gente olha para a questão das propriedades rurais no Brasil, a gente encontra 5 milhões de propriedades, sendo que 2 milhões dessas propriedades, 2 milhões aproximadamente, se dedicam de alguma forma à pecuária de corte. E lembrar que a pecuária no Brasil não é uma pecuária verticalizada. Então, você tem cria, recria e engorda. O que significa dizer que esse bovino ele passa por diversas propriedades ao longo da sua vida. E toda essa propriedade que a gente está falando aí, aproximadamente de 2 milhões de propriedade, sim, você tem grandes produtores, mas a sua maioria são de médios e pequenos produtores. Aproximadamente 80% são de médios e pequenos produtores. E o que a gente vem trabalhando na Marfrig e na BRF, Roberto, é justamente a inclusão. À medida que esse bovino, de certa forma, é criado numa propriedade que, de certa medida, existe alguma irregularidade, ele ainda tem mercado para isso. Então, você atuar de forma a excluir não é a melhor forma. A gente acredita que isso não resolve o problema. Então, como que a gente tem atuado na prática? A gente tem atuado fornecendo suporte técnico a esse produtor. Então, a gente vem adicionando tecnologia de forma a monitorar essas propriedades. Então, o programa de Verde Mais vem para corroborar com isso. Ele é um programa baseado na inclusão. Ele tem 3 pilares prioritários, que é o monitoramento. Então, eu preciso saber de onde está vindo, quais as características, se há ou não há desmatamento. Eu preciso enxergar se existe ou não sobreposição de terras de conservação, terras de proteção ambiental ou de áreas quilombolas, mas também um pilar essencial, que é o mecanismo financeiro. Como que eu trago essa agenda, como que eu gero recurso para esse pequeno produtor. Então, no que tange a monitoramento, a gente vem com uma parceria de longa data já com a Agroícone, buscando fazer o screening desses territórios, enxergando se há ou não há esse desmatamento, e quando há qualquer irregularidade, e a realidade do Brasil, Roberto, é que mais de 90% das irregularidades que a gente encontra no dia a dia não estão vinculadas ao desmatamento, e sim vinculadas a algum processo administrativo, alguma regularização fundiária, e é onde a Marfrig presta suporte a esse pequeno produtor para fazer uma regularização. Então, a gente tem pessoas dedicadas de maneira técnica, mas também jurídica, para fazer a reinclusão desses pequenos e médios produtores, e não só daqueles produtores diretos. Eu comecei minha fala aqui falando que esse boi passa por determinadas propriedades. Então, a gente expande esse programa também para aquilo que a gente chama de um produtor indireto. E aí faz o intermédio através desse produtor direto. Então, é dessa forma que a gente entende que pode fazer a diferença. É trazendo esse produtor para perto, entendendo que existe um ganho também quando a gente olha na questão de produtividade. Então, sim, tem uma agenda de monitoramento e uma questão legal envolvida, que a gente presta suporte técnico, mas também a gente vem atuando numa agenda que é levar genética para campo. E quando a gente fala no âmbito de genética, você tem uma melhor produtividade, uma conversão mais rápida, o que faz com que esse bovino ele fique pronto para abate num menor tempo. Então, gera também menor emissão durante o seu processo de vida. Então, a nossa agenda tem sido muito pautada na agenda de inclusão desse pequeno produtor, e a gente precisa enxergar mecanismos financeiros que levem, sim, acesso à tecnologia e suporte técnico para os pequenos. Obrigada. Legal. Eu acho que você trouxe um ponto fundamental, que é a gente reconhecer a heterogeneidade desse campo, né? De uma maneira geral, a gente tem um espectro muito grande de diferentes tipos de
produtores, né? Aqueles que estão completamente desassistidos, que precisam de um suporte técnico e também suporte no campo do acesso a recursos. Mas, do outro lado, a gente tem um grau de tecnificação super sofisticado, com sistemas de alimentação muito avançados. E aí eu acho que seria interessante ouvir um pouquinho, Janaína, como a Ajinomoto entra, não só nesses sistemas de produção super sofisticados, mas talvez também como pode, de alguma maneira, colaborar com essa disseminação dessa frente tecnológica de uma maneira geral para todo o sistema de produção brasileiro, né? Ok. Bom, como eu já mencionei, a gente tem uma das frentes de trabalho da Ajinomoto é a produção de aminoácidos para a nutrição animal, né? E a gente tem uma outra solução que, na verdade, é uma lisina, né, um aminoácido lisina, que é fundamental na alimentação animal, né? Esse produto a gente chama de Agiproel. Tá? Ele traz uma solução interessante quando a gente fala na redução de gás de efeito estufa, porque é um produto que é uma lisina que ela não é degradada durante no rumen, né, do animal. Então, ela consegue chegar no intestino e ser absorvida lá de uma maneira muito eficiente. E isso traz para a gente, na verdade, o que a gente está falando de rendimento, basicamente. Tá? A gente consegue melhorar o rendimento da alimentação animal, e com isso a gente consegue ter redução de gás metano e também dióxido nitroso nos dejetos dos animais. E na fala da Maiara e na fala de vocês todos, vocês estavam falando da questão da inclusão. E esse produto, ele se conecta totalmente com esse assunto, porque além da gente favorecer a alimentação animal, de melhorar o rendimento, tá? A gente também promove redução de custo. Então, isso favorece a inclusão aí de pequenos, de grandes produtores, enfim. E eu ouvi aqui em algum painel, acho que foi até um que estava o pessoal da Marfrig, falando que todo brasileiro, né, merece ter uma carne rastreada, né, rastreável, né, comer uma carne rastreável. E essa solução que a Ajinomoto tem, além de redução aí de gás de efeito estufa, pode contribuir muito para isso também, né? A gente tem como ajudar os nossos parceiros a desenvolver tudo isso. Falando um pouquinho mais do nosso produto, ele é uma lisina que, pela maneira como ele é produzido, ele consegue passar pelo rumen, né, e chegar lá no intestino, como eu já mencionei. E a gente consegue aqui aumentar a produção de leite em vacas leiteiras, tá? E também o rendimento aí do gado da pecuária de corte. E a gente tem a nossa estimativa, assim, isso já tem vários estudos, inclusive. Nós temos a redução aí de 10% de redução de metano e 25% de redução de dióxido nitroso nos dejetos dos animais. Isso é muito relevante. Se a gente for pensar em carbono equivalente, em CO2 equivalente, a gente está diminuindo 1 tonelada de CO2 equivalente por cabeça de gado por ano. Então, uma contribuição bastante grande aí para a cadeia de valor. Acho que você trouxe um ponto importante, que tem todo um campo de desenvolvimento tecnológico, né? Nós sabemos que quando a gente fala de metano ou de emissões gerais da pecuária, o principal desafio é desmatamento, né? A gente não pode continuar convivendo com o desmatamento ilegal, não faz o menor sentido conviver com a ilegalidade, a maior parte do desmatamento é ilegal, e o papel das empresas nesse campo fundamental. Então, vamos imaginar um mundo em que a gente efetivamente consiga produzir sem nenhuma conversão de floresta adicional, né? Quando a gente chegar nesse cenário, nós ainda vamos nos deparar com um volume enorme de terra, com uma produção muito baixa, com uma qualidade muito baixa. E aí entra o campo da oportunidade, que é ganho de produtividade, para que esses sistemas de produção continuem sendo
socialmente relevantes, mas também ambientalmente relevantes, né? Então, essa combinação do aumento de produtividade no campo, não só ele tira a pressão do desmatamento, mas ele gera renda, ele gera melhores oportunidades da vida das pessoas no campo, e o Brasil talvez seja o país que ofereça as melhores condições para isso. Recentemente foi realizado um estudo na Universidade da Colômbia, né, que mostra, primeiro, a importância dos sistemas de produção e da proteína animal na segurança alimentar global, que é algo que não é tão facilmente compreendido, mas ele é importante, e também mostra o quão heterogêneo é o consumo de proteína animal. Tem regiões do planeta que está muito aquém do que deveria ser do ponto de vista de segurança alimentar. Então, esse ganho de produtividade é absolutamente crítico para que isso aconteça. E o interessante é justamente fazer esse ganho de produtividade combinado com as preocupações relacionadas a emissões, né? E aí, Mariana, acho que você trouxe um elemento que é medição, ciência da medição, ciência do monitoramento. Como é que você está vendo a evolução desse processo? A gente vai fazer essa nossa última rodada, queria, junto com isso, se você pudesse também deixar um recado de como você vê a relação do Brasil com todo esse ambiente da COP. Nós teremos a COP 30 ano que vem. Que tipo de mensagem, que tipo de metodologia, que tipo de intervenção, de participação que o Brasil pode ter nos sistemas de segurança alimentar globais, inseridos dentro da mudança climática, até porque nós teremos a nossa COP, mas com esse contexto da incidência da ciência, da inovação, das fronteiras de conhecimento, para onde você vê esse processo avançar e qual o papel do Brasil e de uma organização como a Embrapa nesse jogo? Bom, eu acredito que numa era, né, não digo da informação, na era da desinformação, onde a gente vê tanto excesso de informação e tão pouco qualificada, eu acho que a ciência é fundamental. A gente precisa olhar para a ciência de uma forma talvez um pouco diferente do que a gente olhava antes, né? Confiando na ciência e na sua capacidade de revolucionar e de trazer novos conhecimentos. E foi isso que aconteceu no Brasil e que vai continuar acontecendo. E sempre com esse olhar de trazer a sustentabilidade à tona. Então, quando a gente começou há muitos anos atrás com a fixação biológica de nitrogênio, né? A gente começou a incorporar nitrogênio no solo de uma forma natural. Agora estamos falando de carbono, de como a gente incorpora e mede esse carbono de uma forma que ele fique estável, que essa a nossa grande dificuldade atualmente é justamente a questão do carbono no solo. Então, a gente sabe o que emite, mas a gente sabe muito pouco, e essa é onde a Embrapa está se debruçando bastante, como que os sistemas de produção conseguem capturar e manter esse carbono estável no solo. Esse é o nosso grande desafio, porque se a gente conseguir equacionar isso, a gente vai ter uma visão muito melhor de qual é o balanço da pecuária. Então, a gente fala muito da emissão, porque a gente não conhece a remoção direito, né? A partir do momento que a gente tiver esse conhecimento mais profundo, mais estável e mais também disseminado internacionalmente, nós vamos ter mais condição de realmente entender qual é o papel da pecuária, qual o tamanho da pecuária e como ela deve progredir daqui para frente. O Brasil está numa posição muito privilegiada, como eu comentei. Nós temos muitas áreas ainda com produtividade muito baixa. No ano passado, está fazendo um ano que o governo federal lançou o programa de conversão de áreas de pastagem degradada. Nós temos, basicamente, 40 milhões de hectares para serem reincorporados nos sistemas produtivos. Isso significa mais do que dobrar a produção de alimentos sem derrubar nenhuma árvore. Então, é uma oportunidade muito grande que nós temos, e isso vai ser feito com base em ciência, em ciência e investimento. Então, nós estamos também, nós estamos cientes que essa transição, essa transformação precisa de dinheiro, precisa de recursos. Os produtores
estão dispostos a contribuir, mas a gente precisa de recurso, né? Então, eu sei que um tema muito forte aqui na COP é a questão do financiamento. Então, quem vai financiar? Nós não podemos nos furtar desse debate, porque, especialmente na questão da inclusão social, sem financiamento, a gente vai piorar a questão da desigualdade social e da evasão das pessoas do campo. E não é isso que a gente quer. A gente quer incluir, a gente precisa dessas pessoas no campo. A gente tem condição de dar uma forte contribuição, tanto no aumento da produção de alimentos, mas também na produção de fibra, energia, enfim, como eu falei, uma potência agroambiental, né? Então, esse é o nosso desafio, é nisso que a Embrapa está focada, e nós da Embrapa Gado de Corte também, especialmente pelo fato de trabalharmos com a pecuária, que é quem acaba pagando a conta do desmatamento, porque o desmatamento ilegal ele está muito associado de uma forma que a gente até critica, né? Porque a pessoa que faz o desmatamento ilegal e coloca um gado nessa área, ele não é um produtor de pecuária, né? Ele é um criminoso fazendo uma coisa errada e que está usando o boi ali só porque ele não tem condição de colocar outra coisa naquele momento. Mas esse não é o nosso produtor, esse não é o nosso público-alvo. Então, a questão do desmatamento, realmente, a gente precisa dar um basta e focar na ciência para trazer essas áreas que têm muito potencial ainda, com inclusão social e sustentabilidade. Acho que esse é o recado. Obrigada. Eu que agradeço. Mayara, acho que o tema do desmatamento é um tema muito forte para o Marfrig BRF há muito tempo, né? Talvez é uma empresa que tenha liderado essa discussão. Se puder comentar um pouco como foi essa viagem da inserção da empresa e o que ela faz na prática para garantir que os seus sistemas de produção não sejam contaminados com o desmatamento. É um desafio muito grande em função de toda a heterogeneidade do sistema. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, quais são os instrumentos que a empresa tem utilizado para fazer esse monitoramento. E o segundo ponto quando a gente fala de emissões, como a gente já falou um pouquinho aqui, são várias frentes. Uma das frentes que a gente está ouvindo justamente é da nutrição, da qualidade da alimentação desses animais, mas também tem um elemento central, que é a genética, e outro elemento fundamental, que é como os pastos são tratados, como eles são geridos, né? A gente tem o acesso a tecnologias muito sofisticadas de pastagens, que inclui a escolha das gramíneas e tudo isso, mas, ao mesmo tempo, a gente convive com uma ineficiência muito grande no uso dos pastos, né? Então, como a Marfrig BRF está atuando tanto na questão do monitoramento concreto do desmatamento e, por outro lado, como ela tem atuado nesse campo da qualidade da alimentação, da qualidade genética, da gestão das pastagens e como isso, de alguma forma, está sendo disponibilizado para a sociedade como um todo, como algo fundamental para a mudança desse padrão tão complicado que a gente tem de conviver como país, né? De conviver com o desmatamento e, ao mesmo tempo, conviver com essa desigualdade muito grande no campo, né? Roberto, a Marfrig foi uma das primeiras empresas a assumir o compromisso com o não desmatamento, isso lá em 2009. Tanto o BRF quanto o Marfrig têm um posicionamento de não desmatar. Para isso, é importante que a gente traga muita tecnologia a campo, então eu preciso monitorar esses territórios, e a gente faz isso através de monitoramento via satélite, se fazendo uso das melhores informações que se tem. A Mari trouxe aqui a agenda de dados, o quanto ela é relevante para essa agenda também, se fazendo uso de informações públicas para verificar se houve ou não houve desmatamento, mas não só, também olhando as questões dos critérios sociais envolvidos aqui. Então, a gente faz o olhar também para a agenda, a exemplo de se há ou não há uma agenda vinculada a trabalho escravo dentro dessas propriedades, o que para a gente é essencial que se olhe durante esse processo também.
Hoje, dentro dessa dinâmica que eu dividi com vocês de inclusão, a gente já tem mais de 4.000 propriedades que inicialmente foram bloqueadas e a gente conseguiu reinserir no sistema. Isso significa dizer que 100% dos nossos produtores diretos hoje já são rastreados e 80% dos indiretos também já são rastreados. Então, como existe essa agenda não verticalizada na pecuária, é importante que você atue tanto no direto quanto no indireto, e para isso é fundamental que a gente tenha a ferramenta do CAR disponível, para que se olhe tanto a propriedade daquele fornecedor que está atuando diretamente com você, mas também quem está ligado de forma indiretamente na cadeia aí dentro do processo de cria, recria até a fase de engorda. Mas, para além da agenda de rastreabilidade, que ela é fundamental para que a gente consiga avançar na agenda do combate ao desmatamento, tem esse ponto que você traz, Roberto, que é fundamental também, que é como que a gente traz genética para a cadeia. Então, tanto o BRF quanto o Marfrig atuam dentro dessa agenda de maneira a compartilhar essa genética de melhor qualidade, onde você tem uma melhor produtividade, né, tem uma conversão melhor, tem um produto de melhor qualidade e também tem esse bovino a campo por menos tempo. Adicional a isso, tem uma agenda importante, que é como se faz o manejo desse solo. Então, a gente vem fazendo estudos dedicados a entender qual que é a qualidade desse solo e como que a gente pode fazer um melhor manejo. Então, enxergando qual que é a propriedade ali existente, fazendo planos de manejo para que seja também uma renda adicional. Então, ao mesmo tempo que você tem a produção do bovino dentro do pasto, você vai incorporando carbono no solo, que pode gerar um crédito de carbono, ou seja, uma renda extra. E pensando, a Mari trouxe aqui essa agenda de financiamento que está em discussão da COP, que a gente está aqui junto. Acho que é essencial a gente pensar de que formas a gente traz, porque dinheiro, Roberto, a gente sabe que tem, mas como que a gente faz chegar isso no pequeno produtor? Né? Como que a gente leva essa tecnologia a campo para que sim possa se tornar tanto essa pecuária de baixo carbono, mas que a gente também traga renda adicional. Obrigada. Legal. Janaína, a gente está chegando ao fim, e eu só queria colocar duas questões para você. E a segunda, depois eu queria ouvir Mariana Maela também. A pergunta é, você mencionou rapidamente a importância dos sistemas de economia circular na produção, né? Eu acho que a Ajinomoto tem uma proposta interessante, que é não só no seu sistema de produção do produto final, ter essa atenção com as questões de carbono e tal, mas ter sistemas de produção que sejam circulares e que, de alguma forma, graças à circularidade, reduzam os impactos do sistema da produção de uma forma geral. Você podia comentar um pouquinho isso? Claro. E depois, eu acho que é um privilégio muito grande a gente ter um debate com 3 mulheres atuando numa frente que não é tradicionalmente feminina, né, o agronegócio. E aí, talvez, só deixar o espaço para vocês mandarem mensagens para suas colegas e para a sociedade como um todo, de qual é o papel que vocês estão tendo dentro desse contexto, que eu acho que é um privilégio muito grande da sociedade como um todo, poder ter essa presença cada vez mais forte, mas seria legal algum recado para a sociedade como um todo, do que significa isso para vocês. Bom, primeira pergunta sobre a circularidade. A gente fala que a Ajinomoto tem a sustentabilidade no seu DNA. Por quê? Porque a gente tem o que a gente chama de biociclo. Comentei com vocês que a Ajinomoto é referência no mundo na produção de aminoácidos, e a produção de aminoácidos ela é feita através de um processo fermentativo. E, para isso, a gente usa como matéria-prima principal, como uma das matérias-primas principais, o açúcar, a cana e seus derivados. Então, a cana e seus derivados, ela entra ali para o nosso processo, a gente faz um processo de fermentação, a gente obtém o produto final, que é o aminoácido em questão, mas dessa produção a gente tem aí um líquido sobrenadante, né, o que a gente chama de coproduto, que a gente comercializa na forma de fertilizantes. E que, por sua vez, esse fertilizante ele volta lá para a produção de cana-de-açúcar.
isso é o que a gente chama de biociclo. É um processo totalmente circular. O fertilizante ele volta para a cana, mas não só para a cana, né? E é um processo bastante assim com perdas basicamente nulas ali, né? O próprio ato de ter um coproduto, né, um subproduto de uma fabricação principal, isso já né, mostra como a gente consegue agregar valor com todo o nosso processo produtivo. Então, quando a gente fala da circularidade dentro da Ajinomoto, a gente está falando basicamente aí do biociclo, que é o nosso DNA. A gente nasceu a partir desse processo, como uma empresa. Essa respondi, né? Agora vamos... e até assim, antes de responder a segunda, é importante linkar esse nosso biociclo com o que vocês comentaram, com o que elas comentaram também na questão da degradação, né, de solo, porque os nossos fertilizantes, eles são, em relação aos fertilizantes químicos, nesse sentido, eles conseguem ajudar muito na questão da vida do solo, né, da renovação do solo, da nutrição do solo, porque além dos elementos químicos necessários para uma plantação, a gente também tem matéria orgânica, né, a gente tem aminoácidos nesse fertilizante. Então, também fica aqui o link com a questão de área degradada, né, das soluções que a Ajinomoto pode oferecer, além da nossa expertise em aminoácido. Então, essa seria respondendo a primeira questão do Roberto. E aí, respondendo a segunda questão do Roberto, em relação ao papel das mulheres, eu fico até emocionada. Mas, assim, é muito importante que a gente consiga olhar para o poder que as mulheres têm de se conectar. Eu vou falar por experiência própria. Eu já tive passagem pela área de qualidade assegurada, pela área de produção, e há 2 anos e meio na área de sustentabilidade. E assim, a conexão que a gente faz entre as mulheres, estou falando aqui da área de inovação da Ajinomoto, da área de comunicação da Ajinomoto, na área de desenvolvimento da Ajinomoto, é uma coisa que assim pega fogo, porque parece que todas elas estão fazendo de forma genuína. Elas acreditam que aquilo vai dar certo. E às vezes a gente toma iniciativas que nem exatamente está ali no plano principal, mas a gente vê uma oportunidade, né? Então, por exemplo, na nossa conexão de sustentabilidade com a área de inovação, assim. Vamos fazer? Olha, vi isso, legal, vamos fazer. Então, assim, a sororidade ali é muito bonita de se ver. Eu sou muito feliz e contente de trabalhar numa área que eu gosto muito, numa empresa que eu gosto muito e com mulheres tão maravilhosas. Roberto, bom, eu acho que tenho a felicidade também de trabalhar numa empresa que tem equidade como um dos pilares de atuação. A BRF tem o compromisso de ter mulheres na posição de liderança, e eu não sei se vocês tiveram oportunidade, mas recentemente teve uma pesquisa que se traz um dado que aproximadamente 50% das mulheres a campo, né, que 50% de alguma medida se tem liderança a campo. Então, essa necessidade de levar, de fato, o conhecimento também para campo, porque a gente tem, sim, mulheres liderando essas propriedades rurais. E, bom, acho que, para mim, aqui, de uma maneira geral, eu gostaria de encerrar que eu enxergo as mulheres, se eu pudesse resumir, as mulheres que trabalham, que eu tive a oportunidade de ser liderada, que eu tive a oportunidade de trabalhar comigo, para mim é resourceful. É isso que eu enxergo delas. Bom, esse tema é sempre muito bom conversar sobre ele. A Embrapa acaba de completar 50 anos e a gente é uma empresa também que sempre... A gente é uma empresa pública, né? E que a gente entra por concurso, ou seja, então não é uma livre escolha. Então, as pessoas têm que fazer por merecer para conseguir entrar numa empresa dessas. E nós temos a felicidade, justamente nessa busca por maior equidade, nós temos a felicidade de, pela primeira vez, nós temos uma mulher, né, presidente da Embrapa. E não só a presidência, mas nós temos, além da presidente, nós temos 2 diretoras. Então, dos 5 principais cargos da nossa instituição, 3 são mulheres, pela primeira vez.
está sendo estimulado também. Nós, de uma forma geral, em termos de quadro completo, nós temos quase meio a meio, mas ainda temos que avançar na questão das lideranças, né? Então, nós temos menos mulheres em posição de liderança. Isso está sendo estimulado agora com essa nova diretoria. E eu estou em cargo de gestão, não em liderança superior, mas estou em cargo de gestão. E, assim como eu, várias outras também estão sendo preparadas para isso. E é um caminho muito positivo, porque traz justamente uma diversidade, né? Eu acho que um olhar diferente que complementa a gestão e o papel, o trabalho do homem. A gente tem um jeito diferente de fazer as coisas, a gente tem um jeito diferente de olhar as coisas. Então, não é melhor nem pior, é só diferente. E a gente junto, acho que a gente agrega, a gente trabalha, né, de uma forma mais completa, a gente avança mais, né? Eu tive agora, poucas semanas atrás, num congresso no Brasil, Congresso Nacional de Mulheres do Agronegócio, e realmente tive uma fala lá, um painel também com as mulheres da Embrapa, 5 mulheres da Embrapa, e foi uma experiência muito incrível, porque é um congresso feito de mulheres, para mulheres, com mulheres, mais de 3 mil participantes. Então, realmente, é um caminho sem volta. A gente avançou muito nessa pauta. E é isso. Eu acho que nós temos muito a contribuir. Fico muito feliz de estar aqui com essas pessoas incríveis também, com essas mulheres que estão à frente, né, dessas funções e que vêm para realmente agregar para o agronegócio. Então, eu agradeço mais uma vez você, Roberto, e a todos que ficaram aqui, participaram do evento, e agradeço também ao convite de estar aqui, muito honrada de estar aqui hoje. Legal, não, muito obrigado. Acho que essa parte final é muito importante. A gente precisa falar mais e mais sobre isso, né? E é muito legal a gente ver essa conexão dessas fronteiras de ver o mundo. Acho que o mundo tem que caminhar nessa direção, com as fronteiras científicas, com as fronteiras tecnológicas, e, ao mesmo tempo, esse equilíbrio com os desafios sociais. Eu acho que a gente realmente tem que buscar esse equilíbrio, né, dos desafios sociais com a ciência, com toda essa discussão das mudanças climáticas e com o valor da diversidade acima de tudo, né? Alô, lembrei de uma coisinha importante. A Embrapa lançou também o Observatório das Mulheres Rurais. Então, é interessante conhecer essa iniciativa. A gente tem um site, a gente fez uma coleção de mulheres rurais. Eu tive também a satisfação de participar justamente da Mulheres na Pecuária, é uma das publicações, eu sou uma das coautoras. E esse observatório, então, também está trazendo um pouco de visibilidade, não só para as ações de pesquisa, mas também na área de extensão, na área do campo, né, das propriedades rurais. Lembrando que somente 19% das propriedades rurais, atualmente no Brasil, são lideradas por mulheres, né? Então, 19%. Então, a gente ainda tem um longo caminho, né, e muitas vezes, em muitas dessas outras, quase 80%, elas têm um papel fundamental, mas elas são invisíveis. Elas são parte fundamental do negócio, mas, às vezes, elas não aparecem, né? Então, elas não são as líderes ali da propriedade, mas elas estão ali também ajudando a fazer aquele negócio se consolidar, mas elas não aparecem. Então, essa visibilidade é muito importante também. Obrigada, só isso que eu lembrei. Não, é sempre bom a gente estourar o tempo com esse tipo de conversa, né? Então, vocês têm que estourar os tempos mesmo. Vão em frente. Obrigado, viu? Legal.